A paz do Senhor, meus irmãos amados, meus inscritos abençoados por Jesus. Novamente estamos aqui, Reunidos e unidos na mesma fé para falar e ouvir a palavra do Senhor. Porque nós temos que estar cada vez mais em comunhão com a palavra de Deus, Todos os dias, diariamente, sem sequer nos afastarmos nem um só segundo do nosso Deus poderoso. Porque Deus, Ele está sempre perto da gente. A gente é que por algum problema que às vezes haja, sem querer nos afastamos do Senhor. Mas não podemos fazer isso. Porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E quando você faz um pacto com Deus, isso é uma coisa muito séria. Você não faz o pacto com Satanás nem com o homem, você faz com Deus. E com Deus a conversa é bem diferente, porque Deus cobra e muitas das vezes o preço é muito alto, até mesmo com a vida. Então devemos levar a sério as coisas de Deus. As coisas de Deus não são brincadeira. E hoje, para iniciar, para falar sobre o nosso Deus poderoso mais uma vez, sobre as verdades da nossa Bíblia, que é uma Bíblia abençoada por Deus, é uma Bíblia que está em todos os povos e nações e tem a mesma linguagem, apesar de alguns adulterarem muitas das vezes o que está significando aqui as palavras e parábolas, muitos às vezes não entenderem ao contrário, mas a Bíblia é uma só. E a palavra de Deus não mente, ela é verdadeira. Então, é igual um manual de instrução para nós cristãos. Devemos segui-lo constantemente, para que nossa vida tenha um rumo, uma direção para os caminhos do nosso Deus, Senhor Jesus. E hoje peço mais uma vez para compartilhar esse vídeo com alguém que precisa de Jesus. Eu creio que todos nós precisamos, em geral, todos, sem sequer uma exceção. Compartilhe para todas as pessoas que vocês conhecem. Dê um like, que é muito importante para o vídeo ter um engajamento maior. Se espalhar as mensagens do Senhor para as pessoas, a pregação. E também ative o sininho de notificações para receber novos vídeos. O YouTube assim entende quando você dá um like, quando você faz um comentário, quando você compartilha, que vocês estão gostando e apoiando o canal. E dessa forma, o nome de Deus cresce para que nós diminuamos. O nome do Senhor tem que ser exaltado sempre. E hoje eu trago para vocês o livro de Gálatas, que eu pesquisei com muito carinho e dedicação, que fala sobre um tema muito importante, que é sobre a exortação a conservar a liberdade cristã. Gálatas capítulo 5, versículo do 1 até o 15. Exortação a conservar a liberdade cristã. Leiamos, por favor, com atenção. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do logo, ou melhor, desculpem, do jugo, da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Corrieis bem quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confie de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne,
mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não consumais também uns aos outros. Então aqui o apóstolo Paulo foi bem claro em falar sobre a liberdade cristã. Então, o que significa esse texto aqui? Significa o seguinte, meus irmãos queridos, que nós não devemos usar a nossa liberdade, livre-arbítrio que Deus nos concedeu para agradar a carne, mas devemos usá-lo sim para agradar a Deus. Porque Deus nos permite até o dia de hoje estarmos vivos nesta terra pela sua graça, porque nada temos merecimento. Somos muito pecadores. Pecamos em pensamento, pecamos ao andar, ao falar, até mesmo dormindo, ao sonhar, podemos cometer até mesmo um pecado. Então nós temos que saber o seguinte, que essa liberdade cristã não é para agradarmos a carne. O que significa isso? Fazermos a vontade da nossa carne, o nosso querer, mas é para agradarmos o querer do nosso Deus. Fazemos o que Deus quer de nós. A sua vontade que tem que ser feita, a vontade de nosso Deus poderoso. Não a nossa, porque a nossa carne nos leva a pecar. A carne, desculpe a expressão, é podre de pecados, mas nós temos o livre-arbítrio para escolher o bem e o mal. Deus nos deu essa vantagem, essa liberdade para escolha, mas escolhamos o caminho do bem para não sofrermos a consequência e as retaliações dos nossos pecados. Porque nós somos pecadores, mas não significa que devemos permanecer no pecado. Ou seja, se você peca, peça perdão a Deus de coração puro e alma, com a mente e o coração limpos, com sinceridade, humildade, Deus o perdoará. Mas não faças mais a repetição deste pecado, ou seja, não cometa mais o mesmo pecado, e nenhum outro. Mas nós devemos observar que devemos usar o livre-arbítrio para fazer coisas boas, principalmente amar ao próximo. Porque de que adianta nós termos o livre-arbítrio, sermos servos do Senhor e odiar o nosso próximo, e não fazer nada pelo nosso próximo? Não falar com ninguém, com nossos vizinhos, com nossos amigos, né? Sermos orgulhosos, não falarmos de Deus para as pessoas. Nós temos que falar, nós temos que conversar com as pessoas, sim, e temos que demonstrar esse amor ao próximo, assim como Jesus o fez. Jesus nos ensinou o amor. Essa palavra está contida em toda a Bíblia, de cima até embaixo, do começo ao fim. Então nós devemos sim acatar este grande mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Às vezes você encontra-se em situações dificultosas, em problemas que você considera graves, né? Mas para Deus nada se torna impossível. Para Deus todas as coisas são possíveis. Tudo é possível naquele que me fortalece, Deus. Ou seja, tudo você pode fazer com a permissão de Deus. Mas lembrando-se sempre que o seu livre-arbítrio não é para você fazer de tudo, não. Você tem que ter temor e tremor a Deus. Você tem que colocar na sua mente o seguinte: eu tenho um Deus que rege a minha vida, a minha família, e eu tenho que temer a esse Deus, porque Ele é poderoso e Ele pode fazer o que Ele quiser da minha vida. Se agora, neste momento, Deus resolver acabar com a humanidade, Ele pode fazer, Ele tem poder para isso, mas não. Para vocês verem o amor que Deus tem por nós, nos ama como um pai ama um filho. Ele simplesmente está nos dando várias oportunidades, várias chances. Só não aproveita quem realmente não quer. Porque a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, que você lê a Bíblia, aqui está mostrando exatamente tudo que há de ser feito.
Você não é mais inocente, porque você já conhece a luz da verdade. Então você tem que ter a plena consciência que deve fazer o que Deus realmente quer de você. Pregação do Evangelho, levar o seu nome para que todos conheçam. Converter almas para Jesus. Amar ao teu próximo como a si mesmo. E continuar nessa luta perpétua até o dia que o Messias voltar, salvando almas para Jesus. A nossa missão aqui é essa: amar ao próximo, salvar almas para Jesus. Não devemos ser egoístas só pensando em nós. Não! Temos que salvar as almas que estão pedindo socorro. Muitos aceitarão e muitos também não aceitarão. Mas temos que dar o primeiro passo. Temos que acatar este mandamento. Isso é um mandamento. Senão você não tem o direito à escolha. Você tem que fazer. Porque Deus mandou e nós temos que acatar esse mandamento. Ide e pregai a todas as pessoas, a todas as nações. Fazei discípulos, para que conheçam o meu nome. Deus deixou bem claro isto na palavra dele, a Bíblia. Então façamos discípulos em todo o mundo. Vocês têm que procurar estar sempre convictos de uma só coisa: que devemos adorar a um só Deus e buscar a palavra dele constantemente. Não é só um dia ou outro, não. É diariamente. Porque a luta que a gente tem não é contra carne e sangue, mas é uma luta espiritual. E essa luta espiritual demanda que nós tenhamos total empenho diário à luz da palavra de Deus. Ou seja, pregação diariamente, ou seja, oração, jejum, comunhão com os irmãos da igreja, união e servir a Deus sobre todas as coisas e amá-lo sobre todas as situações. Porque Deus, Ele intervém sempre em nosso benefício. Por que não fazer por Deus isso tudo? Que não é nada, né? Porque em vista do que Deus fez por nós, não é nada. Porque Deus deu seu único filho para nos salvar, para nos dar a nossa salvação. O que custa nós fazermos o que Deus manda e requer de nós? Não custa nada. Devemos fazer sim. Não é uma opção, é um mandamento. É uma ordem, vamos colocar assim, de Deus para nós todos humanos. Muitos fazem, muitos não fazem, mas cada um irá responder de acordo com as obras que realizar. O julgamento virá muito futuramente. O Messias está voltando, que é Jesus. Estamos aqui para nos preparar. Vamos nos preparar enquanto é tempo, porque daqui a pouco as igrejas fecham as portas. O ciclo está se fechando. E você tem que tomar muito cuidado com isso, porque daqui a pouco você não vai poder nem mesmo ter acesso a ler a Bíblia. Muitos lugares já estão acontecendo isso, perseguição aos cristãos. Daqui a pouco vem o sinal da besta. Quem não tiver esse sinal, for marcado, não comprará nada, nem venderá nada. Isso tudo nós temos que ficar atento. Vigilância total, porque devemos obedecer a Deus até mesmo sob tortura. Então façamos o melhor para Deus, para sermos assim, abençoados por Ele, termos nossa salvação garantida. Agora peço a vocês para encurvarem vossas cabeças e realizarmos a oração do Pai Nosso, porque é muito importante essa oração diariamente. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixe cair em tentação, pois teu é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, vamos fazer uma reflexão hoje e sempre, diariamente. Estou fazendo a pregação do Evangelho? Estou salvando almas para Jesus? Pergunte a si mesmo.
Estou agradando a Deus como Ele realmente quer? Fazendo o que Deus nos manda fazer? Vamos nos perguntar, individualmente falando, porque a salvação é individual. Não adianta você querer salvar o seu marido, a sua filha, seus filhos, sua família, sua mãe, seu pai. Não! É não! Porque a sua salvação é você e Deus. A sua responsabilidade é única. O que você fizer, você vai responder por isso, e eu também. Cada um de nós vamos prestar conta de cada ato que cometemos aqui. Então lembre-se disso: oração, vigilância, jejum. E amar ao próximo como a si mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas. Deus em primeiro lugar, sempre, sem questionamento. Oração e jejum diariamente. Agradecimento a Deus por todas as coisas que Ele nos faz. Porque Deus não tem obrigação de nada, mas nós temos obrigação de servi-lo fielmente, com amor, com dedicação, com alegria, sem murmuração, sem reclamação. Porque o que Deus fez por você e por mim não tem preço que pague, não há valor que pague. Nem um diamante mais raro, mais caro paga este valor. Nem um ouro paga este valor. Porque Deus é fiel e nos ama de verdade. Agora me despeço de vocês, que Deus abençoe sua vida e a sua casa. Fique na presença do Senhor e reflita sobre essa pregação de hoje. Porque nós somos responsáveis por nós mesmos, a salvação individual. Busque a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas. E dessa forma você verá o que Deus fará em sua vida. Porque Jesus te ama e eu também. Fiquem com Deus, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês.